E vamos para mais um desafio hoje com o tema de reaproveitamento de materiais. Então eu coloquei aqui na minha mesa várias embalagens de adesivos e de outros itens de scrap. Também esses pacotinhos aqui que a gente compra em casa de festa. Esse aqui era uma embalagem de die cut. Esse aqui são adesivos da Toque Cri, ó. E o que eu vou fazer é pegar essas partes aqui que são de papelão mais durinho para usar como base nos meus projetos. Olha só, esse aqui desse de baunilha sempre vem essa parte bem fofinha também. Inclusive esses plásticos, né, que é bastante plástico aí que a gente acaba acumulando também. Que tem mais um do estúdio baunilha. Então esses materiais a gente também pode aproveitar para fazer cartões, para fazer tags ou para fazer parte mesmo dos nossos projetos de scrap. Olha só, esse pequenininho aqui também é decoradinho, amarelinho, bonitinho, olha só. E eu vou usar como base esses saquinhos de papelaria, como eu falei, de loja de festa. E esse pacote aqui tem um monte de retalho que acabou sobrando de outros projetos que eu fiz. Então a ideia desse desafio é você pegar aí os seus materiais, os seus retalhos, essas embalagens de produtos que você tiver e criar com esses itens, tá? Então isso é bem legal para a gente ter um novo olhar sobre esses materiais, né, que a gente acaba acumulando ou até jogando fora e ao invés disso então usar para um propósito de scrap. Então aqui eu vou cortar a marca fora, né, e vou usar ele como se fosse algo fofinho em cima desse pacotinho. Então eu vou aqui no meu saco, inclusive eu preciso fazer uma organização nesses retalhos aqui por marca. Eu acho que vai ficar legal, porque as marcas têm estilos, quando a gente junta, né, tem o mesmo estilo, então fica mais fácil, ou mesmo por cor. Então realmente está uma grande bagunça aqui, ó, vocês vão ver a vida real. E eu tô pegando aqui e selecionando alguns papéis dos meus últimos projetos. Então olha só, até tirinha assim eu guardo, porque esses papéis do Estúdio Baunilha são lindos e eu não tenho coragem nenhuma de jogar fora. Então aqui no meio tem twine também, tem mais tirinhas que eu acabei guardando, que são bem legais para fazer projetos. E aí eu vou pesquisando aqui no meu pacote de guardados, né? E o que eu posso usar então para fazer esse projetinho. A minha ideia é fazer um saquinho para dar de presente com algum detalhe mais em cima e também fazer um projetinho mesmo para colocar num layout de scrap. Então aqui eu vou pegar, ó, essa tirinha de papel minúscula, já faço um detalhezinho aqui como se fosse uma bandeirinha. Aqui eu vou pegar outra, olha só, esse papel tem como se fosse umas meia-luas, né? Já do papel mesmo. Ou você pode fazer também isso com papel de uma cor só, ó, fazer essas meia-luas aqui, ó, para fazer um detalhezinho aqui em cima bem fofinho. Então vou cortando aqui. Vou cortar mais um para fazer o complemento deste pedaço. Então olha só, são pequenos detalhes, pequenos papeizinhos que a gente vai montando para fazer algo mais fofinho. Então deixa eu pesquisar aqui mais um pedacinho. Gostei dessa estampa aqui, é um azul mais escuro para dar um contraste com rosa. Então eu fiz a mesma coisa, também fiz mais como fosse uma bandeirinha, né? E aí vamos ver o que eu vou encontrar mais aqui. Aqui tem um papel verde, não sei se eu vou usar ele, acho que não. Aí eu vou pegar aqui nos die cuts do baunilha que eu tenho, um pacotinho, alguma coisa fofinha, acho esse sorvete legal, para complementar esse estilo mais colorido, né, mais divertido. E também para dar um toque, vou colocar algumas lantejoulas douradas. Lantejoula também é um item bem bacana, que está bem alto agora no scrap. E é um item fácil de você encontrar em qualquer papelaria, né? Então, a gente vai começar agora a montagem desse pedacinho. Vou usar cola aqui, para colar essas minhas meia-luas. Colando. Essa cola que eu tô usando é da Aquapit, tá? Gosto bastante, mas eu quero testar colas novas que tem aí no mercado, que tem bastante cola de scrap já, para ir vendo quais que eu me adapto melhor. Então essa daqui, mais um pedacinho. Aqui eu vou colocar com fita banana, né, da Delbras. Um pedacinho aqui para ela ficar mais altinha.
Na verdade, eu vou botar do outro lado, que dá uma rasgadinha, mas eu colo por cima, então não tem problema. Agora eu vou colocar esse sorvetinho aqui e eu vou pegar para ele um pedacinho de fita banana já redondinha, né, já pronta para isso, e vou colar as minhas lantejoulas douradas assim aleatoriamente em cima do projetinho. Eu colar aqui, mas não gostei do local. Deixa eu colar em outro lugar aqui para ficar mais bem espalhadinho. Mais um pinguinho de cola aqui, pronto. E aí eu vou colar esse quadradinho em cima do pacotinho, só para ele ter mais, em vez de ficar só o pacotinho, né, ele ter um detalhezinho também fofo em cima dele. E daí tá pronto para eu poder presentear uma ideia. E outra ideia para vocês é usando uma embalagem aqui do Estúdio Baunilha. E esse vai ser como se fosse uma base para um projetinho. Então, eu vou pegar aqui uns pedaços de papel, vou cortar. Aqui ele tem 6, vou cortar um pouco menor, 6 por 9. E aqui, ó, eu vou usar a minha própria base, que ela é dessa divisão de 1 em 1 centímetros, para cortar como se fosse uma moldura, né? Vou fazer um vazado aqui de 1 centímetro para cada lado, e aí eu tô usando a minha própria base de molde, né, para não precisar ficar riscando a lápis. Então eu vou marcando ali 1 centímetro e fiz todos os lados com 1 centímetro e virou uma moldurinha. Então isso é bem legal se vocês quiserem fazer qualquer tipo de moldura, usar essa marcação da própria base de corte de 1 centímetro. E aí eu vou fazer uma outra da mesma forma, só que um pouco menor, com esse papel azul aqui do Estúdio Baunilha. Então eu vou cortar, fazer a mesma coisa que eu fiz antes, ó, em 1 centímetro, tanto na parte de cima quanto na parte do lado, ali eu tô medindo, né? E já sai o corte do tamanho que eu quero e fiz mais uma moldurinha. E essa moldurinha eu vou fazer um shaker, que é uma coisa bem fofinha, que tem um movimento com as lantejoulas. Então vai ficar bem bacana. Cortei aqui minha moldurinha, esticar com a dobradeira. Tô ajeitando aqui e vou sobrepor uma na outra. Então aqui, ó, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui dentro de bacana que eu posso usar no meu projeto. Tô aqui cavucando, né, no meu projeto. E aqui eu tenho um pedacinho, metade de uma tag, que até tá recortada, mas eu vou conseguir usar ela no projeto. Então aqui eu também vou fazer o furinho com a crop. E daí eu vou ver se eu vou posicionar ela desse jeito ou de algum outro jeito ainda durante o processo. Então, coisinhas fofas eu vou separando para começar a minha montagem. Aí eu vou pegar, para fazer o shaker, um pedaço de acetato, que também é um item que você encontra nas papelarias. E eu vou colar as bordas dele com uma fita dupla face bem fininha. Então, eu vou colar ao redor de todo esse acetato uma fita dupla face, porque a cola ela não adere legal no acetato, né, como ele fosse um plástico. Então, a fita dupla face eu acho que fica mais fácil de a gente fazer esse trabalho. Essa fita dupla face aqui, ela não é totalmente transparente, mas não tem problema, porque ela vai ficar atrás do meu papel de scrap, então não vai aparecer. Então, só ela precisa ser fininha, né? Se você tiver uma fita dupla face um pouco mais larga, você corta no meio, daí pra ela ficar mais fina, tá? Porque senão vai ficar aparecendo do lado e não vai ficar tão legal. E aí eu vou colar aqui, ó, por trás da minha moldura, né? E ela tem a película ali. Aí eu vou pegar esses pedaços de papelão roller, que eu já cortei também em 1 centímetro, e cortei nos tamanhos para que ficasse a moldurinha ali mesmo ao redor da minha moldura de papel de scrap. Então já tá colado, eu colei com dupla face também. E aí eu vou colocar aqui dentro lantejoulas, eu tenho lantejoula aqui transparente, eu vou colocar algumas douradas. Acho que até coloquei demais, senão vou até tirar um pouco, porque senão não vai nem ter o movimento, né, de tantas que eu coloquei. Ela acabou caindo um monte aqui. Deixa eu me organizar e tirar um pouco desse excesso de lantejoula que ficou no meu shaker box. Aí tá tudo bem, eu preciso de uma tampa, né, pra fechar esse shaker, pra não cair tudo quando eu for colar. Então eu vou pegar um pedacinho de papel branco aqui, faço a medida no lápis, corto e vou colar
aqui ao redor com cola mesmo, para tampar esse meu shaker. Não tem problema se ela não for do mesmo tamanho, porque eu vou colar na outra página, então também a parte de trás não vai aparecer. E aí eu vou usar dessa forma, eu vou colocar a tag aqui também. Vou passar um fiozinho de twine aqui nesse buraquinho da minha tag, para ficar um pouquinho mais fofo. Assim, cortar o excesso. Vou colocar, na verdade, deixa eu ver aqui. Bom, vou pensando ainda como eu vou criar esse projeto. E eu vou usar também uma foto. Então, uma foto pequenininha que eu tinha, porque toda essa estrutura eu posso depois colocar num projeto maior. Então, são itens que eu vou criando de forma pequenininha e depois eu posso colar numa folha 30x30, por exemplo, e começar a criar um layout a partir disso. Então, aqui eu vou colocar as duas molduras. E a minha foto também, que eu coloquei uma fita aqui dupla face, só para ela ficar junto do projeto. Eita, deixa eu pegar meu agulhão aqui, que a minha tá bem grudada, essa fita dupla face aqui. Assim, pronto. Aqui um projetinho de verão. E aí eu posso colocar mais alguns detalhes, como por exemplo essa fita pompom aqui, rosinha fofo. Olha só que bonitinho, já dá todo um detalhe. Então, pedacinho de fita, pedacinho de twine, né? São itens retalhos. Então, a ideia desse desafio é mesmo você aproveitar os pedacinhos, os restinhos que você tem aí e criar coisas bem fofinhas. Pode ser cartão, pode ser pedacinho assim para usar em projeto maior. Agora é com você.